Olá amigos, sempre uma alegria poder retornar aí com vocês, nosso momento de compartilhar a palavra de Deus. Deus abençoe você, a sua família, todos nós nesse momento de encontro. Em nome da comunidade São Mateus aqui de Cachoeirinha, o nosso abraço para todos vocês que nos recebem aí nas suas casas. Muito bem, estamos aí na sequência de histórias bíblicas, seguindo agora com dentro do Novo Testamento. Vamos seguir com a história do nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, são os dois temas que temos para o dia de hoje. Muito bem, nascimento de João Batista então. João Batista é aquele anunciado para a Isabel e para o Zacarias por Deus, que seria o precursor de Jesus Cristo. Então, aí começa uma página nova do cumprimento das promessas de Deus, feitas lá no Gênesis, quando Deus anuncia lá para Adão e Eva, em função do seu pecado, o nascimento de um descendente. Então o descendente está chegando, Jesus está chegando. E para preparar o caminho então desse Jesus, vem João Batista, que nasce alguns meses antes, ali 6 meses por aí, mais ou menos, antes de Jesus. Então agora cumpre-se aquele prazo de espera do João Batista e da Isabel, que também era um casal idoso, que a princípio não tinham filhos, talvez não podiam ter filhos até ali. Então Deus escolhe eles para serem também os progenitores desse João Batista iluminado, que vai trazer aí tantas novidades para a preparação do caminho de Jesus Cristo. A alegria toma conta do lar. João Batista traz para dentro da sua própria família uma luz diferente. Imagina um casal de idosos lá, já com a vida talvez bem estabelecida e já assim praticamente na finaleira lá da sua jornada, uma criança agora para iluminar esse lar, para trazer para dentro dessa casa novidades. É um desafio, eu imagino que deve ter sido um desafio também para os pais poderem desenvolver a sua paternidade com responsabilidade, adequando-se aos novos tempos, às necessidades novas agora de uma criança dentro desse cenário, onde tudo já estava certinho, acomodado, tudo tranquilo, casalzinho idoso lá com a vida ganha, e agora vai ter que começar praticamente tudo de novo. Então eu fico imaginando isso, que desafio deve ter sido também para esse casal, fazer esse papel de formação desse menino que vinha com um projeto pronto, Deus tem um projeto. Esse final de semana nós estávamos falando aí no Dia dos Pais, e eu convidei os pais a conversar, a pensarem sobre a sua paternidade como projeto divino. Lá pensando em Abraão, já mais antigo, Abraão também estava numa situação parecida com essa de Zacarias aqui, não podiam ter filhos, e ele fala com Deus, tu não me deste filhos. Então a gente refletiu sobre esses filhos como presente de Deus na vida da gente. É Deus quem nos dá os filhos. Não somos nós que os inventamos, ou simplesmente porque queremos, mas é Deus nos dá. E quando Deus nos dá filho, Ele nos dá projetos. E João Batista era um projeto divino. E Zacarias vem ser o pai desse projeto divino. E aí é preciso ter sensibilidade diante daquele que elaborou o projeto, que é Deus, nosso Pai, para podermos olhar para os nossos filhos como projeto divino e podermos nos aconselhar com aquele que projetou isso na nossa vida. Esse Deus que coloca filhos dentro da nossa jornada, que nos torna pais, que nos torna mães, que nos torna genitores, progenitores dos filhos. O que Deus quer deles na nossa vida? Então aqui é bem claro, Deus tinha um projeto com João Batista. Zacarias foi o meio pelo qual Deus veio trazer esse projeto para a existência. E se Zacarias não tivesse isso muito claro, provavelmente ele não conseguiria realizar o caminho para que o projeto de Deus se desse da melhor forma possível. Às vezes, os pais acabam sendo empecilhos por não compreender os projetos divinos. Não compreende seus filhos como projetos. Compreende seus filhos como decorrência natural de uma relação entre um homem e uma mulher apenas, e ponto. É importante a gente poder pensar que Deus planeja as coisas. Aqui está bem claro isso. Deus tinha planejado o nascimento de seu Filho Jesus Cristo
Deus tinha planejado que haveria um precursor e agora Deus faz esse projeto cair na mão, na vida, no colo lá do Zacarias. E esse menino vem trazendo então um objetivo de vida que Deus tem para ele, né? E a família está aí para ajudar isso a se realizar. Então, um bom ponto para a gente refletir também o quanto que nós estamos entendendo os nossos filhos como projetos divinos e o quanto que nós estamos entendendo desses projetos divinos da nossa vida. O quanto que isso tem a ver conosco, o quanto que isso precisa da nossa intervenção, o quanto que Deus pode nos abençoar, nos capacitar, nos habilitar para lidar com esses projetos dele, que são os nossos filhos, né? João Batista nasce então, né? E Zacarias então canta de alegria, manifesta, né, a sua satisfação, a sua alegria pela bênção recebida. Tem o cântico de Zacarias, né, que é conhecido. Cheio do Espírito Santo, ele profetizou dizendo, né, bendito aquele que vem, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos deu poderosa salvação através da casa de Davi, seu servo. E ali ele vai, né? Então ele reconhece que o filho é um presente de Deus na vida dele. O cântico demonstra isso. Ele acolhe o filho como um projeto de Deus na vida dele. Ele acolhe esse filho como a vontade de Deus na vida dele. Olha que bonito isso para a gente pensar, nós que somos pais, né? Ou mães, né? Nós que somos família, de a gente entender que a família da gente pode ser um projeto divino também, né? E a gente poder acolher esses projetos que vêm aí. E o menino então veio, cresceu, se fortalecia no espírito, né? E diz que Deus estava sempre com ele, e ele viveu nos desertos, preparando-se então para ser o grande precursor de Jesus Cristo. Preparar caminhos. Foi designado para preparar caminhos. Agora, um outro ponto importante nisso aí também, pensando agora no João Batista especificamente, é o quanto que nós temos também de responsabilidade em preparar caminhos para as outras pessoas. Já pensou sobre isso? Que você pode ser um preparador de caminhos também para algumas pessoas, que Deus pode ter um chamado especial para você, para que você possa ajudar a preparar caminhos para que outras pessoas, através do teu testemunho, através do teu exemplo, através da tua performance existencial de fé, você possa contribuir para que outras pessoas cheguem a conhecer o Salvador, por exemplo, né? Deus pode escolher você para isso, né? Deus pode pedir que você seja também um precursor, né? Que prepara caminhos. Assim como João preparou o caminho para Jesus, você pode ser um preparador de caminhos para outras pessoas conhecerem a esse Jesus, né? Dando então às pessoas a oportunidade de conhecimento da sua própria salvação, dando seu testemunho, né? Na verdade, todos nós somos preparadores de caminhos, na medida em que nós somos chamados e convocados por Cristo, quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Esse chamado é o chamado para toda a igreja de Deus, né? Para que nós vamos, para que nós cheguemos às outras pessoas com esse Evangelho, pregando o Evangelho. Isso é preparar caminho, né? Nós também podemos ser os preparadores de caminhos para outras pessoas cumprirem também seus projetos de vida. Então fica aí dois pontos importantes, né, dessa abordagem do nascimento de João Batista. Então, feita a sua trajetória, logo vem nascendo Jesus Cristo. Agora já vamos para a concretização desse projeto divino lá de Gênesis 3,15, né? Quando Deus anunciou o Salvador através lá da sua promessa para Adão e Eva. Então vem agora o decreto de César Augusto, né? César Augusto vem publicar um decreto de que todos devem ir para a cidade de Belém, para as suas cidades de origem, para fazer o recenseamento. E com isso César Augusto está contribuindo para o projeto divino. Jesus deveria nascer em Belém, era o que estava programado, o que estava profetizado. Então agora o César Augusto vem a cumprir uma vontade de Deus, né? E ele não sabe disso, né? Mas ele faz aquele decreto, só que ele está a serviço do rei do rei Jesus, para que Jesus vá para lá, para que Maria e José vão para lá, precisem ir lá. Naquela época, naqueles dias, quando Jesus estava para nascer, cada um na sua própria cidade, Maria teve que voltar para Belém, e lá em Belém nasceu Jesus, porque essa era a promessa. Então, quando Deus faz a sua promessa, as coisas vão dar certo. As coisas vão, um político, né, toma uma decisão política aqui,
sem nada a ver com religião, e contribui para o propósito divino, o propósito de Deus. Então vejam como não é assim só pela vontade política das pessoas que acontece, ou pela vontade econômica, ou pelo poder econômico, ou pelo poder social, porque Deus usa esses poderes e essas estratégias para realizar o seu propósito. Era para nascer em Belém, precisava ter alguém que providenciasse e orquestrasse isso tudo, e o imperador serviu aos propósitos divinos, né? José e Maria vão então a Belém e Jesus nasce em Belém. E aí os anjos então aparecem aos pastores anunciando a salvação, convocando os pastores também a divulgarem essa notícia, né? Os pastores tinham acesso a outras comunidades. Aí vem então o cântico de Maria, né? E os pastores vindo visitar Jesus também, eles não só vão levar a mensagem, mas como eles vêm adorar também. Então vejam, o Filho de Deus nasce como pobre, como humilde criancinha, lá na manjedoura em Belém. E esse grande imperador, que era tão poderoso, tão importante, tão famoso, serve já a este rei, fazendo com que o rei venha nascer no lugar certo. Então aqui nós temos uma presença divina fazendo a história conspirar a favor dos propósitos dele, dos propósitos divinos, né? E Natal então acontece, o nascimento de Jesus acontece, não havia lugar para ele nascer, teve que nascer lá na hospedaria, assim também como não há lugar para Jesus nascer em muitas casas ainda hoje. E aqui nós temos um novo ponto para pensar. Existe lugar na tua vida para Jesus? Para o nascimento, para a vida, para a existência de Jesus? Lá naquele cenário não havia lugar. Jesus teve que nascer fora da cidade, lá numa estrebaria, numa manjedoura, porque as pessoas não tinham tempo, as pessoas não tinham lugar, as pessoas não tinham vontade, as pessoas não tinham conhecimento, e elas não participaram desse projeto do nascimento de Jesus. Mas Jesus nasceu igual. Aí fica uma pergunta: o quanto que nós estamos com o nosso coração preparado, com a nossa casa espiritual preparada para Jesus não apenas nascer, mas viver dentro de nós também. Às vezes também nós temos muitas coisas a fazer, muitas atribuições, muitas funções, muitas correrias, muito estudo, muito lazer, muita diversão, tudo tem lugar na vida da gente. E falta lugar para o nascimento de Cristo. E Cristo precisa nascer diariamente dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, da nossa existência. Os nossos projetos existenciais precisam estar harmonizados com essa presença de Cristo, e Ele precisa estar nascendo e renascendo diariamente em nossos próprios corações. E isso é importante que a gente tenha tempo, tenha lugar para isso acontecer. A presença de Cristo precisa ter um lugar, precisa ocupar um espaço importante, nobre, na nossa própria existência. Então esse nascimento de Cristo, ele também traz esse convite para a gente pensar sobre esse tempo e espaço para o nascimento de Cristo na nossa vida. Uma boa pauta para a gente se preocupar também, né, nesses tempos em que o tempo, a correria é muito grande e o tempo nos atropela, né? Às vezes a gente não tem tempo para quase nada. É importante que Deus tenha um tempo, Deus tenha um lugar, Deus tenha um espaço importante e nobre para o nascimento dele e o renascimento dele. Assim diz o Lutero, né, que nós devemos diariamente renascer pelo poder do Espírito Santo, renascer para Deus, né? Esse é um exercício diário. Afogar a nossa velha natureza de pecadores e deixar espaço para que renasça uma nova natureza, que é a natureza da nova vida, regida pelo Espírito Santo. E essa nova vida, ela é inspirada em Cristo, né? E é Cristo renascendo em nossa vida diariamente. Então vamos tentar também pensar sobre isso, né? O quanto que nós estamos dedicando do nosso tempo, da nossa vida, para esse Jesus que é tão importante, que vem para trazer a salvação para nós. Então o nosso contato com Ele não é um contato único, é um contato que se renova, né? É importante que a gente tenha essa renovação, que a gente tenha tempo para essa reflexão, que o Evangelho tenha livre curso dentro das nossas escolhas e das nossas decisões. Fica aí para pensarmos então sobre esses pontos importantes dessas histórias, que são pontos pequenos que estão lá embutidos dentro da história, né? E a gente às vezes passa desapercebido, mas eles têm um propósito, né? Não existe nada na Bíblia que não tenha propósito.
Não existe nenhum detalhe pequeno que seja de alguma história que não tenha um propósito, né? Os escritores bíblicos não escreveram só por escrever, eles escreveram o que Deus queria que eles escrevessem, para que hoje nós pudéssemos ler aquilo que Deus quer que a gente leia e aquilo que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Vamos abrir nossas mentes e corações e reler essas histórias aí com esse olhar curioso, né, do que temos de detalhes, né, nessas histórias tão conhecidas. Certo, gente? Uma alegria poder estar com vocês. Deus abençoe a continuidade da semana para vocês aí. Que tudo corra bem. Até a próxima semana a gente tá junto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.